Oi, Paulo, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar, já vou te puxar aqui, Paulo. Oi, Wesley, seja muito bem-vindo. Pessoal do grupo lá. Opa, muito bom. O pessoal tá entrando aí. Obrigada, Wesley. Oi, Thiago, tudo bem? Oi, Viviane, Oi, tudo bem, Paulo? tudo bem? Me pega bem? Como é que está a iluminação aí? Tá ótimo, perfeito, muito bom. Ok, o pessoal tá entrando aqui. E vamos esperar um pouquinho aqui. Deixa eu acabar de fazer um movimento. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos, ok? Confraria Corporativa, sejam bem-vindos. Ok. Então, né, enquanto o pessoal entra aqui, primeiro agradecer a todo mundo aí que está entrando para participar aí da nossa live dessa semana, hoje com um convidado muito bom. Isso. Vamos começar um pouquinho aí a falar aos pouquinhos, enquanto o pessoal vai entrando, né? Já agradeci aí imensamente o Paulo por estar com a gente aí, sempre conosco aí em todos os convites, né? Então é uma gratidão muito grande. Ontem tivemos aí um momento também de uma palestra aí para alunos da faculdade, convidado aí por mim e o Paulo. Foi um sucesso, muitos insights sobre carreira, sobre vida profissional, pessoal, né? Eu falo que é sempre um aprendizado estar com o Paulo aí, conversando e escutando principalmente o que ele tem para trazer para a gente. Então, hoje nós vamos falar então sobre os comportamentos, habilidades e competências para essa liderança diferenciada. Então, eu vou passar a palavra para o Paulo. Nós aqui da Log School, né, que temos um propósito muito grande de trazer conhecimento de qualidade. Então, a gente tem um orgulho muito grande de estar trazendo hoje essa live aí com o Paulo para trazer esses insights aí sobre esse importante tema. Então, Paulo, fica à vontade para começar a falar um pouquinho de tudo que você tem aí de muito importante, de muitos insights que você tem para trazer para a gente nessa noite de hoje. Ok, Viviane, muito boa noite. Você me ouve bem? Sim, te ouço bem, te vejo bem. Maravilha, muito bom. Boa noite a todo o pessoal presente. É uma oportunidade fantástica essa de poder compartilhar, dividir com vocês um pouco da experiência de vida, de vivência prática que eu tive ao longo da minha carreira e continuo tendo, porque ainda sigo trabalhando e quero permanecer trabalhando até onde houver possibilidade. Acho que essa é uma característica minha e é uma característica muito importante. Nos tempos atuais, eu não vou me aprofundar tanto no tema da pandemia. A ideia não é essa. Nós vamos ver os soft skills, né, que é o que basicamente a Viviane mencionou, ou seja, como é que o líder se comporta. Eu vou passar pelas pessoas, né, porque antes de ser líder nós somos gente, Ô, somos Paulo, pessoas. Oi? o pessoal aqui só está falando a respeito do áudio. O áudio para mim tá bom. Pessoal, o Eduardo aqui mencionou que o áudio do Paulo tá baixo. Para vocês aí tá baixo? Até que para mim aqui o áudio tá normal. Só ajustar aqui para você não perder, o pessoal não perder a sua fala. Não, se ninguém falou, eu acho que pode ir. Vai seguindo. Aqui para mim tá bem. Eduardo, depois você verifica se melhorou aí também. Eu vou Pode falar. ok, eu vou falar um pouco mais alto, né? Tá Aqui bom? próximo, quem sabe melhora para o Eduardo, né? Na realidade, eu vou É, tratar do tópico soft skills, né? Que é um tópico extremamente interessante hoje em dia. Aliás, nesse século que nós estamos ingressando, nós temos que ter uma combinação do soft skill e hard skill. Poxa, Paulo, mas você está usando umas palavras difíceis, hein? Não, são termos que, se a gente for olhar bem, não tem uma tradução ao pé da letra, não dá para usar como se fosse uma tradução, né?
Então, o soft skill nada mais é do que as habilidades, as competências, os comportamentos, as atitudes que nós temos. E o hard skill, por exemplo, você que trabalha em logística, é o fato de você saber contar estoque, é o fato de você, por exemplo, saber roteirizar o caminhão, fazer uma contagem cíclica. Então, essa é a diferenciação. No mundo de hoje, a exigência maior sobre as pessoas vai ser a capacidade dela ser mais voltada para a ação, mais voltada para ser resiliente. E aí surge uma palavrinha nova. O que é resiliência? O que é resiliente, né? O resiliente é aquele que tem uma energia muito grande para enfrentar os desafios do dia a dia. E tem muitos desafios, principalmente nesse período da crise. Eu gosto sempre de trazer, quando eu estou mencionando um conceito, trazer um exemplo, né? Vejamos o que está acontecendo no mercado nos dias de hoje. A criatividade das pessoas, por exemplo, em relação à sobrevivência de um supermercado, porque está um consumo um pouco mais baixo. As pessoas estão comprando mais alimentos e muitas vezes supermercados de pequeno porte ou médio porte não têm toda a preparação da infraestrutura para atender as necessidades dos seus clientes. Então, o pessoal está naquela do Faustão, se vira nos 30. Né? Então, o objetivo aqui é que ele realmente se prepare rapidamente, logisticamente falando, para que ele possa atender as necessidades dos clientes dele. Porque senão ele não vai conseguir pagar nem os custos fixos que ele tem. O custo de aluguel, o custo da mão de obra e tudo mais. Ok? Ô, Paulo, só dá uma verificada aqui que chegou outra mensagem que o seu áudio está um pouco baixo. Olha se a saída do seu áudio aí ela não está travada aí com alguma coisa. Só para... Melhorou? Não, ela não está travada. Érica e Eduardo que falaram aqui para a gente aqui. Melhorou o áudio um pouquinho para vocês? Eu acredito, eu notei uma melhora aqui mesmo, na hora que você mexeu aí, Paulo. Podemos seguir, podemos seguir. Desculpa aí, não te interrompo mais. Ok. Porque para mim está normal aqui, não, né? Aqui também para mim está bom. Ok. Então, seguindo um pouco nesse conceito, o viés importante da liderança e das pessoas em termos de comportamento vai ser uma concentração maior em tentar entender o mercado. Está vindo mais mensagem dizendo que está baixo, né? Está baixo, Então, eu não estou... Na realidade, deixa eu ver se eu regulo alguma coisa aqui. Pessoal, eu vou mudar um pouco aqui. Talvez vocês vejam a minha imagem. Melhorou alguma coisa? Eu acredito que aqui para mim até que tá bom. Mas vamos ver. Ok. Chegou uma devolutiva boa aí. Ok. Vamos lá. O ponto aqui, já que nós vamos tocar na parte de liderança, o ponto aqui é como é que essa liderança vai trabalhar o seu comportamento, ou seja, como é que ela vai ser importante para o mercado, como é que ela vai ser importante para aquelas pessoas as quais elas lideram, né? Então, existe uma característica aí que é extremamente importante, ou seja, entender o que é ser líder. Eu gostaria de passar esse conceito, porque muitas vezes nós usamos a palavra líder, né? E essa palavra líder, muitas vezes, ela é um pouco confundida com algumas situações de chefia e tudo mais. O líder, logicamente, ele tem uma característica muito diferente. O líder é aquele que inspira pessoas, é aquele que aconselha pessoas, que acompanha as pessoas, os seus liderados e tudo mais. E o chefe é aquele que cobra, né? Hoje em dia, há uma deficiência muito grande em relação a isso. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre essas habilidades, esses talentos, que não só o líder precisa ter, mas todos nós precisamos ter. Então, quando nós estamos buscando alternativas de mercado, e quando eu falo aqui alternativas de mercado, carreiras, empregos e tudo mais, não é necessariamente estar trabalhando para uma empresa.
você pode ser um empreendedor e, ao mesmo tempo, ter todas essas necessidades que eu estou falando em termos de competências, habilidades e tudo mais. Me explico. Um professor, por exemplo, ele pode ter o melhor conhecimento do mundo em termos de conceitos da sua matéria, mas se ele não tem a didática, que é um soft skill, se ele não tem a habilidade de tratar o aluno, de entender o que o aluno busca, todo aquele conhecimento dele pode ser enterrado. Então, e isso nós temos muito hoje em dia, porque as pessoas às vezes entram no mundo do professorado, né, para lecionar através de concurso, e a parte do concurso não é testada. Né? Então, eu quero passar um pouco por esse lado, até para a gente ter uma visão clara aqui do caminho que nós vamos percorrer. Porque, com certeza, muitas das pessoas que estão aí ouvindo as nossas palavras, elas estão querendo agregar, né, os conceitos, agregar as ideias, trazer mais qualificações para que elas possam ser mais competitivas no mercado, tanto do ponto de vista se eu estou empregado, como do ponto de vista se eu não tenho emprego, mas estou buscando alguma coisa, como do ponto de vista de empreendedorismo. Eu tenho uma empresa e gostaria, por exemplo, que as pessoas que trabalham comigo, elas rendessem bastante e, ao mesmo tempo, estivessem felizes naquilo que elas estão fazendo. Né? Então, essa parte... Eu tenho uma empresa, né? E a minha habilidade da empresa é exatamente essa, é tentar manifestar com as pessoas e aqueles que trabalham comigo e imbuir as pessoas do ânimo necessário para que eles possam entregar as suas atividades. E isso é muito importante. Eu queria tocar num ponto aqui e trazer à tona uma ideia que é a seguinte. Hoje de manhã, inclusive, eu tive uma live junto com alguns estudantes e a conversa foi a seguinte. Paulo, eu tenho um sonho. Eu sonho um mundo melhor, eu sonho uma realidade melhor, eu sonho que eu poderia ser um melhor líder, que eu poderia ser um melhor gerente, um melhor funcionário. Né? Uma live aí que teve umas 80, 90 pessoas, foi muito boa. O que eu digo? Sonhar não é pecado, sonhar não é proibido, sonhar é muito bom. E por que é bom? Porque o sonhar, ele traz novos conceitos, novas ideias, só que não pode ficar no sonho. Nós temos que, sobre isso, criar as ações, criar o caminho para que aquele sonho se concretize. Né? Poxa, mas o que tem a ver o sonho com o mundo da competência, o mundo da habilidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque nós, como seres humanos, nós sonhamos. Né? E esse sonhar nos leva a trilhar um caminho para que a gente possa conquistar amizades, para que a gente possa se relacionar cada vez mais com pessoas. E isso é fundamental. Então, nós precisamos de muito combustível. Aliás, o sonho é a gente ter atitude para fazer as coisas acontecerem. Olha o que eu falei. Atitude. Né? Atitude significa o seguinte: sai do sofá, sai da cadeira, se mexa, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, no momento que vai vir depois. Um amigo meu disse o seguinte: Paulo, eu não quero usar esse palavreado que o pessoal está usando aí de novo normal. Para mim é o renascimento. Nós vamos renascer. Olha que palavra bonita. Renascimento. A gente vai renascer. Quando vai ser? Não sabemos. Né? Agora, nós temos que ter o equilíbrio necessário e a serenidade necessária para enfrentar esse momento e os outros que vão vir. Né? Se nós somos serenos e somos equilibrados, nós estamos buscando uma liderança mais efetiva. É fácil? Não, não é fácil. Na realidade, eu estou usando aqui alguns tópicos de inteligência emocional, que inclusive eu aconselho vocês a pesquisarem aí na internet. Só inteligência emocional dá uma aula de uma semana. Né? Então, são exatamente o desenvolvimento do skill. Uma pergunta, quando eu dou curso de liderança, que me fazem é o seguinte: Paulo,
a gente precisa nascer líder ou eu posso ser líder depois? Você pode ser líder depois. Você treina a sua liderança, né? E tem um detalhe, você entender as pessoas com você. Eu faço, às vezes, algumas mentorias para executivos, e nesse momento aqui eu estou fazendo muitas, muitos me procuram, e o que o líder precisa fazer é entender aquelas pessoas a quem ele lidera, né? Ele precisa entender cada um dos seus liderados, tá? Os mais próximos, logicamente, porque tem gente que tem 400 liderados, mas tem lá os coordenadores, os gerentes dos liderados, e deve ser aí uns 10, 12 ou coisa desse tipo, né? Então, as pessoas que estão próximas de você, você precisa conhecê-las muito bem. Conhecê-las quais são as reações, conhecer quais são as dependências delas, as fortalezas delas, as fraquezas delas, porque muitas vezes o gerente, ele chega, ou o líder, ele chega de manhã na sua sala, nem bom dia ele fala para o público, né? E já sai cobrando as pessoas, ou às vezes nem cobra. Esteja próximo das suas pessoas. É isso que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Então, E, Paulo, líder... uma coisa muito ligada com o que você está falando aí, o Eduardo até perguntou aqui, esse perfil, além de conhecer os liderados, esse perfil de líder, ele é um perfil específico ou vai depender muito do perfil do time, né, dos colaboradores ali, dentro aí do que você está falando? Na realidade, o seu perfil você tem. O que vai acontecer é que a sua qualificação e a sua moldagem, né? Você se molda, mas o principal nessa relação que você tem com seus funcionários é o entendimento de cada um deles. Ou seja, você não pode ser o Eduardo para o funcionário A, o outro Eduardo para o funcionário B, o outro Eduardo para o funcionário C. O Eduardo é um só. Né? O Eduardo tem um perfil, ou seja, é a forma como ele trabalha. Agora, qual é a abertura que tem esse Eduardo? O quanto essa pessoa está imbuída e catalisada para o relacionamento com o seu funcionário? Entendeu? Ou seja, eu posso ser um cara extremamente engessado. Se eu sou um cara engessado, um cara duro, um cara rígido, eu não vou ter abertura a entender nenhum funcionário, de forma alguma. Né? Então, é muito difícil a gente moldar as pessoas, porque nós temos a nossa educação. Agora, o importante aqui é o quanto eu abro a minha cabeça para entender essas necessidades e desenvolver essas necessidades. Como eu disse inicialmente, ninguém nasce líder, mas você pode desenvolver as características de liderança que sejam características importantes. E o fundamental aqui é sempre você buscar o entendimento daqueles que você lidera. O que eu estou dizendo aqui não é, tá bom, eu vou entender o meu funcionário, se ele não cumprir a atividade ou o trabalho dele, tudo bem. Não, não é isso. A sua atividade de líder é entender o funcionário e ele tem que executar as funções que lhe foram atribuídas. Ele não pode fugir dessa tarefa. Então, o desafio grande do líder aqui é exatamente ter essa cabeça aberta. Ontem no evento aqui da Viviane, inclusive, eu usei um exemplo que eu gosto muito de usar nas minhas conversas sobre liderança, nos meus cursos de liderança. Eu tenho um curso de liderança de 16 horas e adoro dar esse curso de liderança. O ponto aqui é, quando você tem uma janela aberta, né? Quanto mais você se aproxima dessa janela, mais você enxerga o horizonte. Quanto mais longe você fica dessa janela, você cria um ângulo. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Você cria um ângulo, e quanto mais fechado é esse ângulo, mais dificuldade você tem de entender as pessoas, de visualizar as pessoas. Então, seu ângulo de 180 graus na janela que está aberta te permite enxergar o mundo lá fora, te permite ser criativo, te permite desenvolver novos líderes, desenvolver os seus funcionários.
Isso que é importante nesse processo todo. E quando eu falo isso, eu falo dentro do espectro de humildade. A humildade é uma característica fundamental no líder. Por que ela é fundamental? Porque existe o princípio da ação e reação. Se o seu funcionário, por exemplo, ele te traz um projeto ou uma ideia, você pode levar a ideia adiante, né? Ou você simplesmente pode matar a ideia, dizer para ele, puxa, isso daqui não serve, não presta, não vou atender, não tenho dinheiro, a empresa não vai investir nisso, né? E não é por aí. Ou seja, existem formas diferenciadas para você entender o seu funcionário e dizer para ele o seguinte, olha, trabalha nessa ideia, vamos desenvolver essa ideia. Talvez o momento não seja o momento exato, porque eu não tenho dinheiro para contribuir, mas vamos olhar com carinho nisso, vamos trabalhar, quem sabe até buscar fundos para essa ideia. O que eu estou dizendo aqui é, vamos trabalhar a forma como nós tratamos pessoas. Nós não precisamos tratar as pessoas, passando pela experiência aqui, de alguns governantes que nós temos, né? Ou seja, nós não podemos e não devemos ser rígidos com as pessoas. Logicamente, como seres humanos, nós vamos ter momentos de fraqueza. O importante é o quanto nós vamos poder limitar esses nossos momentos de fraqueza lá no nosso trabalho, sendo empreendedores ou sendo chefes, não, perdão, sendo líderes, não quero chefe aqui, né? Ou trabalhando lá na nossa família, né? O desenvolver pessoas passa por uma mentalidade que é eu, como líder, eu preciso trabalhar a minha maneira de ser. Eu preciso me desenvolver. Entenderam? Ou seja, muitas vezes nas nossas empresas, ou nós somos muito críticos em dizer que nós precisamos desenvolver outras pessoas. E muitas vezes nós temos que passar por um aprendizado, por um conhecimento com uma forte disciplina, exatamente para fazer com que nós entendamos as pessoas. E para isso, gente, nós precisamos de muita curiosidade. Olha o que eu estou falando, curiosidade. Há uma palavrinha mágica que às vezes não aparece no nosso dia a dia. E a outra palavrinha mágica que eu falo para vocês é coragem. Nós precisamos ter coragem. E muitas vezes nós temos medo de dizer para os nossos funcionários, para os nossos amigos, quando eu falo aqui ter coragem e ter curiosidade, é em relação ao chefe, ao funcionário, de novo, né? Não ao chefe, ao líder, ao camarada que está do nosso lado, ao fornecedor, ao distribuidor, ao cliente, né? Porque não é porque o cliente é o rei que nós vamos obedecer de forma submissa a tudo que ele fala. Aliás, o cliente não quer isso. Muitas vezes o cliente nos procura para que nós possamos dar a ele solução, né? Então, essa discussão é importante, né? Eu volto lá para a energia, eu volto lá para a resiliência. Nós, como líderes que estamos influenciando pessoas, porque quando nós estamos numa posição de liderança, muitas vezes nós somos influenciadores e não temos noção disso. Nós muitas vezes perdemos a noção disso. Eu, por exemplo, eu sou um influenciador. Eu sei disso e tenho noção disso. Muitos estudantes e professores, às vezes, usam o meu livro. Eu tenho o livro de Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, ao qual eu tenho um baita, um tremendo de orgulho, né? E as pessoas, muitas vezes, têm medo de chegar em mim. Têm medo de entrar lá no LinkedIn e me convidar, né? Tem medo de me convidar no Facebook. Tem medo de dizer assim, Paulo, eu gostaria de bater um papinho de 15 minutos, meia hora com você, lá no Facebook, no Instagram, como é que chama aí, Viviane, me ajuda, no Zoom, no Skype, tem tanta ferramenta hoje que eu me perco. Isso, Né? tantas ferramentas, né? Aliás, No eu estou usando YouTube. todas ultimamente. Estou usando todas. Né? Então, olha que bacana essa frase que eu vou falar agora. Inspirar pessoas, né? Porque muitas vezes nós imaginamos que quem inspira pessoas é Jesus Cristo, é o Gandhi, né? O Thomas Jefferson, é o Lincoln, né? É o Steve Jobs, é o Bill Gates.
né? É o Hewlett-Packard. Não, gente, cada um de nós podemos inspirar e influenciar pessoas, né? Eu não E preciso ser Paulo, um padre ou um pastor para influenciar pessoas. Oi? a Érica aqui, inclusive, ela pergunta sobre o líder coach. O líder coach, ele tem essa característica de inspirar? É só ele? Tem outros tipos de líderes ou seja, né? Eu acho que todo líder ele tem que inspirar, né? Mas dentro desses conceitos de liderança, o que você me fala do líder coach? Ele Ok. tem isso como na sua premissa, enfim. Sim, para mim, no mercado existe o líder coach, mas para mim, o líder é líder. O líder Uhum. também faz coaching. O líder inspira e ele aconselha pessoas. Logicamente, surgiu a nomenclatura do líder coach para fortalecer e formalizar um pouco mais a tarefa que ele tem que ter. Ou seja, ele não vai liderar tecnicamente só, ele vai liderar também aconselhando as pessoas, conversando com as pessoas. Então, o líder coach, sim, obrigatoriamente, e reforço mais ainda, ele tem esse papel. Né? Ele inspira pessoas, né? Ele aconselha pessoas, ele entende pessoas. Da mesma forma como você tem o seu filho, você busca entender o seu filho, busca entender a sua netinha, né? Busca entender o seu esposo, a sua esposa, namorado, namorado, irmão, irmão. É assim que a vida funciona. Eu até falo para a Viviane o seguinte, Viviane, para mim não tem limite essas coisas. Não tem limite. Para mim trabalhar, estudar, lazer, família, né? É um contexto geral, sem limites. E eu digo uma outra coisa importante aqui: não é porque você é líder ou porque você está treinando para ser líder que você não vai se divertir no trabalho. O que eu estou dizendo, você não vai levar uma bola de futebol lá na sala de trabalho para jogar futebol. Apesar que hoje em dia fica difícil fazer isso, está todo mundo, ou pelo menos a grande maioria aí, trabalhando de forma virtual, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é exatamente a busca por esses valores. Eu olho um pouquinho para cima, que é para pensar, até, gente. Eu gosto de pensar, né? Aham. É uma forma que eu tenho, né? Então, esse contexto da liderança e tudo mais é importante. Mas com tudo isso que eu falei para vocês, tem uma palavra que nós, como líderes, precisamos treinar, né? Precisamos treinar muito. Essa palavrinha se chama comunicação. Tá. Capacidade de comunicar, né? Ou seja, é muito importante e fundamental que eu seja um comunicador que faz as coisas fluírem de uma maneira que elas sejam entendíveis, né? Então, eu não posso fazer meia comunicação, né? Dizer meias palavras, poucas palavras e achar que a pessoa do outro lado está entendendo. Então, eu, principalmente, quando eu me comunico, né, estou conversando com uma pessoa e preciso passar alguma coisa importante para ele ou para ela, é o seguinte: você entendeu o que foi dito? Nós estamos harmonizados aqui nos conceitos? Porque o processo de comunicação é muito interessante. Nos meus cursos, inclusive, eu faço uma simulação que é o seguinte: eu faço uma fila de pessoas e eu chamo a primeira pessoa e conto para ela uma história. Aí eu saio e digo para ela: você conta a história que eu contei para você para a terceira pessoa, né? Aí essa pessoa sai e essa terceira pessoa Nunca sai conta para a igual. quarta, para a quarta. Quando chegar na 10ª, a história é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Podem fazer essa simulação, pessoal. O processo de comunicação, ele é um processo muito importante e é um dom comunicar. É um dom motivar as pessoas para a comunicação e ter uma comunicação pragmática e fluida, né? Fluida, didática, né? Não é fácil. E eu digo mais, eu parabenizo aquele professor
que tem uma qualificação enorme, didática enorme, e que o aluno fala, puxa vida, mas com suas palavras é algo que eu estava lendo num livro e não entendi nada. Então esse é o diferencial, né? Do líder que busca desenvolver as pessoas, desenvolver o seu subordinado, conversar, a habilidade de conversar para cima, de conversar com o chefe, né? Muitos líderes, né? Muitas pessoas que estão acima de você, eles têm uma expectativa de conversar com pessoas, de receber ideias, de serem criativos, de enxergar em você uma pessoa com habilidade para poder se comunicar contigo, né? As pessoas, às vezes, elas são solitárias, né? E precisam dessa comunicação. Viviane, eu só vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei como é que nós estamos com o tempo, porque quando eu começo a falar, não olho a hora, tá? Não, pode seguir. Nós ainda temos aí uns bons minutinhos. Nós estamos com 30 minutos de fala. Ok, maravilha. Ok. Eu queria colocar 2 pontos importantes aqui e, aliás, 3 pontos importantes. O primeiro deles eu quero explorar, que é o papel da inovação do líder. O segundo deles é a construção de relacionamento. E o terceiro deles, eu vou juntar, aliás, é a integridade e a honestidade, né? E vou começar pelo terceiro. Tá? Nós temos, inclusive, um sobre legado. Se você achar que ele faz parte dessa sua construção aí de fala, tem uma pergunta sobre o legado. Ah, ok. O legado eu vou falar depois. Mas, legal. Beleza. Colocação, né? Porque todos nós vivemos para deixar um legado, né? E isso é muito importante, né? Mas me cobre se eu não falar sobre o legado, ok, Viviane? Tá. O ponto aqui é você como líder, e você pode ser um líder numa empresa, um líder na sua comunidade, você pode ser um líder na sua igreja, por exemplo, né? Você pode ser um líder entre os seus amigos, né? A honestidade e a integridade, ela cria uma imagem para você. E o dia que a sua integridade escorregar, a sua honestidade escorregar, a sua imagem, eu vou usar uma expressão aqui, foi para o beleléu, foi para o espaço, né? E para você recuperar essa imagem vai ser muito difícil. E muitas vezes nós caímos na asneira, né, de nos preocuparmos muito mais, às vezes, com o momento financeiro das nossas vidas, né, em propinas ou coisa desse tipo, e esquecemos desse lado da honestidade e também da integridade, né? Então, são 2 elementos que trabalham muito juntos, né? E isso não dá, para mim, ninguém é líder se não tem a honestidade e a integridade juntos, né? O outro papel que eu gostaria de comentar com vocês é a construção de relacionamento. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele está presente aqui, o nome dele é Luciano Rocha. Ele é de Jundiaí. É uma pessoa fantástica em termos de relacionamento. O relacionamento que nós precisamos fazer não pode ser interpretado da seguinte maneira. Relacionamento não é você ter 5.000 amigos no Facebook. Relacionamento não é você ter 25.000 pessoas no LinkedIn. Eu estou dizendo isso porque eu tenho, né? Relacionamento é muito mais amplo do que isso. Relacionamento é a pessoa te conhecer e você conhecer a pessoa. Relacionamento é você aconselhar e ser aconselhado. Relacionamento é você aprender e ensinar, né? Vocês percebem? É uma relação, né, entre pessoas de receber e de dar. Isso é relacionamento. Você consegue fazer relacionamento no LinkedIn? Deve ter muita gente aqui que está lá no LinkedIn. Claro que consegue. O LinkedIn é a porta de entrada. Você convida uma pessoa. Poxa vida, eu vou convidar o Paulo ou vou convidar a Viviane. Mas por que você está convidando?
Eu estou convidando porque eu quero convidar o Paulo ou a Viviane para bater um papo comigo depois sobre logística, supply chain, vendas, estratégia, processos de negócios, né? Ou até mesmo habilidades. Eu quero explorar um pouco mais habilidades, né? Então, esse relacionamento, ele não pode ser virtual, ele não pode ser um enfeite na nossa vida. Esse relacionamento ele precisa ser duradouro. Eu vou comentar uma coisa para vocês, vocês vão me chamar de louco. Desde novembro de 2017, né, eu reservo meia hora por dia, às vezes não dá meia hora, às vezes dá 15 minutos, 20 minutos, mas esse tempo para conversar com os meus amigos, que eu trabalhei no mundo corporativo. Amigos que estão lá no LinkedIn, né? Então, nós entramos aqui no Zoom, no Skype, né? Ou lá no Facebook, mas com imagem. Eu quero ver a pessoa do outro lado e quero que ela me veja também, né? E eu faço isso, já vai para 2 anos e alguma coisa, né? Porque eu acho que é importante manter esse relacionamento. Esse relacionamento é interesseiro? Não, não é interesseiro. Eu faço relacionamento porque eu gosto das pessoas e porque eu quero aprender e ensiná-las, né? Então, e dessa forma eu me torno mais melhor. Porque as pessoas falam para mim, Paulo, olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho, né? Eu costumo dizer que na vida do executivo, na vida do líder, ou na vida das pessoas normais, porque nós somos normais aqui, existem 4 elementos que são importantes. Primeiro, como é que eu desenvolvo a estratégia? Que pode ser na empresa, mas pode ser na minha vida. Qual é a estratégia de vida? Quais são os processos que eu tenho? Quais são os modelos de negócio? Quais são os modelos de pessoa ou de pessoas das quais eu me aproximo? Terceiro, gente. Eu gosto de gente na minha empresa e eu me cerco de pessoas. Tecnologia. Como é que eu uso a tecnologia para me aproximar das pessoas, para ser um melhor líder? Vejam, eu peguei 4 elementos que todas as empresas têm, mas que elas usam para fortalecer os negócios. Eu estou aqui dizendo o seguinte: eu estou usando 4 princípios básicos da empresa para me fortalecer, porque eu sou um produto, eu sou uma empresa, né? Então, estrategicamente, eu preciso ler quais são as principais estratégias que eu preciso adotar para eu alcançar as pessoas que estão ao meu redor, para eu fazer o relacionamento com essas pessoas, né? Então, existem pessoas que são extremamente criativas, existem pessoas que são extremamente bondosas, extremamente comunicativas, aquelas que não são tanto comunicativas. Mas não é um pecado, ela pode desenvolver. Se não conseguir desenvolver, tá bom, tá bom. Assume que não consegue desenvolver e assume essa característica de alguma maneira, né? Mas a integridade e a honestidade, ela não pode deixar de existir. Entenderam? São valores que criam o líder, né? Existem líderes, eu não gosto de citar nomes de líderes no Brasil, porque às vezes a gente pode escorregar, né? Mas o líder também é uma pessoa, o líder também é gente, e muitas vezes ele escorrega, muitas vezes ele erra nos seus desafios, né? Afinal de contas, ele é um ser humano, todos nós falhamos, né? Todos nós falhamos. Então, o outro ponto que eu queria colocar aqui, trazer à tona, e que eu tinha mencionado antes, é inovação. Inovação. Não adianta eu imaginar que eu vou ser um líder, se eu tenho pensamentos antiquados. Veja, o que eu estou falando de inovação aqui não é usar o WhatsApp, não é usar o Facebook. O que eu estou falando aqui é o quanto eu me atualizo, né? O quanto eu me inovo, o quanto eu busco aprender dentro desses famosos soft skills que eu acabei de mencionar. Então, o quanto que eu vou além, né, para aprender isso, né? Uma coisa que eu gosto de usar como exemplo, e eu falo isso para as pessoas, não é porque você trabalha na logística, em compras, na área de finanças, no RH, ou você dá aula, que você tem que estudar só as relacionadas àquele assunto. Porque quando eu falei em criatividade,
Como é que você é mais criativo? Quando você se aproxima da janela e vê os 180 graus, né? Só que tem um pequeno detalhe dentro desses 180 graus que está ali. Tem muita coisa acontecendo. É a mesma coisa de eu dar o exemplo do iceberg. Muitas vezes nós vemos só a parte de cima do iceberg. O que está embaixo da água a gente não vê, né? Então, como é que eu exploro esse lado? A exploração desse lado ela é extremamente conveniente e importante. E como é que eu faço isso? Um dia eu leio O Pequeno Príncipe, outro dia eu leio O Vento Levou, outro dia eu leio O Ócio Criativo, outro dia eu assisto um vídeo do Cortella, do Karnal, né? Que são pessoas fundamentais nas nossas vidas. Aliás, se eu posso exemplificar pessoas que têm características de líderes, são esses dois, né? Eu tenho muitos amigos que eu poderia usar como exemplo, mas eles não estão lá em cima, né? Talvez vocês não vão saber quem são, mas eu tenho muitas pessoas nas quais eu me espelho e essas pessoas tão pouco aparecem na mídia. Aparecem muito menos que eu, por exemplo. Mas são pessoas fantásticas. Olha o que eu estou falando. Pessoas fantásticas. Todas as pessoas fantásticas gostam de saber que elas são fantásticas, né? Então, dizer a elas que elas são fantásticas é não só elogiar, mas é passar um grau, um sentido de admiração e uma humildade sua para aquela pessoa que você admira, que é fora de série. Mas, muitas vezes, nós não temos a capacidade ou a habilidade de dizer para a pessoa, você é fantástica. Quantas vezes nós dizemos para a nossa esposa, você é fantástica, para o nosso marido, você é fantástico, para o nosso amigo, você é fantástico, né? Nós aprendemos e fomos educados a ser muito críticos, né? Nós criticamos muito, né? Então, é importante, aliás, eu estou vendo uma mensagem aqui da Érica dizendo o seguinte, para ser criativo precisa aumentar o repertório. Perfeito, Érica, perfeito. Ou seja, você tem que olhar o mundo como ele é. Você tem que conversar sobre determinados assuntos diferenciados com diferentes pessoas. Você toma um cafezinho com as pessoas, né, e você conversa de outros assuntos. Você fala de economia, de política, e você não precisa conhecer profundamente. Tem quem que ensina. Se você não sabe, você pergunta. Aliás, uma das coisas mais bonitas que eu gosto de usar como expressão para os meus alunos, lá no MBA, na pós-graduação, é o seguinte: pessoal, é muito mais importante saber perguntar do que saber responder. Vou repetir. É mais importante saber perguntar, fazer boas perguntas, do que saber responder. Porque quem faz boas perguntas exige boas respostas. Entenderam? E o líder fantástico, aquele líder que inspira as pessoas, ele sabe reconhecer as pessoas. Por isso que eu digo que a habilidade de admirar as pessoas e passar isso para elas, né? Uma das cobranças que as mulheres têm conosco, homens, né? E elas têm razão, é que elas vão no cabeleireiro, né? Eu tenho esse defeito, eu preciso muitas vezes me policiar. Elas vão no cabeleireiro, elas mudam a cor do cabelo, entram em casa, né? E você não fala nada para elas. Poxa, você tingiu o seu cabelo. Tem que reparar, verdade, tem que reparar. Reparar e admirar, né? E dizer que ficou bonito. Nós precisamos dizer que ficou bonito, né? E daí, quando você deixa a barba, você ajeita a barba, corta o cabelo, você exige a mesma coisa, ela não vai falar. Então, é um detalhe pequenininho, né? Ou como diz a minha netinha, é pititico, né? É pititico, mas faz a diferença, gente. Faz a diferença. Eu estou falando coisas aqui muito simples, né? Porque não dá para buscar tanta complexidade. O mundo já é complexo o suficiente. Aliás, tem um conceito aí chamado VUCA, não sei se vocês já ouviram falar, né? O VUCA, no mundo de extremas mudanças, de volatilidade,
o Woody Uncertainty, né? Que são as incertezas que nós vivemos, as complexidades, do nosso mundo, nada é sim, nada é não, e tudo depende. Então, vamos tornar esse mundo mais simples, né? Vamos tornar ele mais simples e motivar as pessoas. Aí estou chegando numa palavra fantástica. E aí vocês podem dizer para mim o seguinte, mas espera aí, o líder tem que motivar as pessoas e as pessoas têm que se motivar. Se você fizer tudo isso que eu falei, o que é muito difícil, é um baita de um desafio, você está se automotivando. Você está buscando a sua motivação. Né? Você não vai precisar esperar do chefe que te traga a motivação. Agora, se ele é chefe e não é líder, né? Ele te desmotiva rapidinho. Né? É assim, um bom dia que ele não fala, é uma dura que ele dá em você sem necessidade, um puxão de orelha, né? É uma crítica desnecessária e que faz você pensar o seguinte, pô, eu não sei por que eu estou nessa empresa aqui. Esse cara não tem condições. Eu ouço isso nas minhas mentorias direto. Né? Exatamente, hoje é muvuca, né? Tem a parte de universalidade das coisas e tudo mais. Aliás, eu estou criando uma empresa junto com um amigo chamado Antônio Grandini, chamado Mais Que VUCA, né? Então, nós vamos Tá vendo? VUCA é Mais Que VUCA, né? Então, esses conceitos, eles são extremamente interessantes, gente. Essa inovação das nossas cabeças, aprendizado que nós precisamos ter e que ele eu vou pegar minha aguinha aqui, o que ele é extremamente interessante, né? Com tudo isso que eu falei, desculpa, eu só interrompi para tomar minha aguinha aqui. Com tudo que eu falei, aliás, o Emerson Casanova, um grande amigo aqui, mora aqui pertinho, está usando máscara aí, Emerson, né? Essa condição que nós estamos vivendo nos dias de hoje é uma condição onde existe a necessidade de um aprendizado contínuo, né? Às vezes fica difícil a gente fazer tudo isso, mas se nós formos olhar as pessoas que se formaram lá atrás, os engenheiros, né? Na década de 30, de 40, de 50, os nossos pais, agricultores, por exemplo, eles trabalhavam a agricultura da forma como eles aprenderam. Né? A minha mãe era costureira, tinha lá que nem a Singer dela, né? Ficou 30 anos costurando naquela máquina Singer dela, sem necessidade de mudar ou de reaprender as coisas. Hoje o tempo mudou. Hoje nós precisamos estar nos reciclando continuamente. E, além de reciclar, buscar novos elementos para que a vida fique mais fácil, para que a nossa qualidade de vida ela aumente. Nós falamos lá no ambiente de trabalho, eu preciso ter qualidade de vida, eu não tenho qualidade de vida. Tá bom, o que você faz para ter qualidade de vida? Qualidade de vida É verdade. é tudo isso que nós estamos pintando aqui. E é um enorme desafio. Não pense que ter soft skill é ouvir o Paulo Battaglia falando, né, e, de repente, sair implantando na cabeça. Não é. Precisa amadurecer, precisa maturidade. Eu conversei com um Eu psiquiatra. falo também que precisa de a vivência do dia a dia, né? São as experiências que a gente vai nos permitindo. Como você até falou muito bem ontem na palestra, conversar com pessoas diferentes, né, Paulo? Abrir a mente, nos permitir Perfeito. conhecer, praticar outras coisas, né? Que eu acho que isso tudo nos desenvolve, nos autodesenvolve, né? Que são as soft skills que o mercado tanto pede aí e que a gente precisa para a vida, né? Não só para o mercado logístico ou qualquer outra área, para a vida, Para né? qualquer uma. Não, fantástico, muito, muito bem lembrado. Ou seja, muitas vezes nós conversamos com pessoas com as quais nós temos uma proximidade ideológica, né? Ou seja, normalmente aqueles amigos é porque
tem uma proximidade ideológica. Não deveria ser assim. Ou seja, ouvir coisas diferentes é interessante, né? Aprender coisas diferentes é interessante. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos ter uma vertical específica, onde você é bom pra caramba, né? Então, você, logisticamente, financeiramente, no RH, quando você vai dar aula, você é bom, mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho, aqui tem a Érica de novo falando de mente aberta, né? O que eu tenho de abertura na minha cabeça para ver o resto das coisas, né? Então, isso é muito importante, isso é fundamental, e nem sempre a gente encontra essas possibilidades, né? Então, tem muita Eu falo que, expectativa. inclusive, eu falo que, inclusive, é nos permitir andar no banco, né? E ver a mesma situação de ângulos diferentes, né? Como se a gente estivesse num banco de uma praça e a gente se senta numa ponta, você vai ver a mesma situação de um ângulo, mas se você sentar na outra ponta, você vai ver a mesma situação de outro ângulo, né? Exatamente, exatamente. Então, Ó, o Casanova tá falando com você, ó. Oi? O Casanova escreveu aí para você, ó. Outra grande pessoa que vale muito a pena assistir, o professor Clóvis de Barros. Olha, tem muita gente boa. Eu diria o seguinte, muito legal essa colocação das pessoas, essas colocações. Agradeço o Emerson também, um grande amigo, né? O ponto aqui, muitas vezes, isso vem às vezes de berço, de educação, né? A característica e a cultura nossa. Nós somos mais propensos a criticar as pessoas do que valorizar as outras, né? Ok, critique as pessoas que têm que criticar, então coloca essas pessoas lá num bolsão, mas vai buscar o que tem de bom, né? O que tem de bom. O professor Orlando Fontes, um grande amigo meu, professor da Unicamp, é um sujeito fantástico, né? Ele lê muito, né? E ele tem uma visão mais sonhadora, mais de Platão, e ele me chama de Aristóteles, né? Porque eu tenho uma visão sonhadora, mas também que busca o resultado, busca a implantação e tudo mais. Ele usa sempre como exemplo, e eu também, o ócio criativo, né? Que é o livro do Domênico de Masi. Ou seja, essa constante visualização do mundo, né? E olhar o mundo ao nosso redor. Aliás, uma pessoa falou aqui que nós precisamos ter a visão 360 graus, ela tem razão, acho que eu falei 180 graus lá atrás, né? Então, olhar o mundo de uma maneira diferente, olhar para a Lua, né? Sabe uma coisa que a gente não faz hoje em dia? Olhar para a Lua. Nós não verdade. fazemos isso, porque nós acostumamos tanto a olhar o laptop, né? Que fica próximo, o celular que fica próximo, que nós não olhamos para o longe, né? O longe dá essa abertura para a gente. Então, isso é fundamental, né? Um outro ponto que eu gostaria de mencionar no papel da liderança é o quanto você, qual o termo que eu vou usar aqui, o quanto você empodera as pessoas que trabalham com você. Empoderamento, né? A palavra que está muito em voga, empoderar. Ou seja, empoderar pessoas significa o seguinte, eu estou numa posição e quero estar rodeado das melhores pessoas para trabalhar comigo, né? Eu quero criar, até uma pessoa que mencionou, eu quero criar empatia com as pessoas, né? Eu quero estar me relacionando constantemente com essas pessoas, contratando as pessoas certas para que a minha empresa ela possa deslanchar. Eu quero estar rodeado de pessoas boas. E aí vem uma palavrinha que culturalmente nós ficamos um pouco... Nossa cultura é a ciumeira. Traz uma limitação nas nossas cabeças. Ou seja, eu não posso ter ciúme de uma pessoa que tem conhecimento superior àquilo que eu tenho num determinado assunto, né? Vamos explorar esse tipo de coisa. Então, a nossa criatividade, passar pelo sentido de ser criativo, está atrelado a isso. E aí eu volto para o legado, Viviane. Isso. Nós vamos entrar agora nos minutos finais, viu, Paulo? Aí, bom que você já fecha com esse legado aí. Tá bom, tá bom. Então, eu vou fechar com o legado da seguinte forma.
nós somos seres humanos, né? Independente, eu vou falar, a minha frase é independente de religião. Respeito quem tem, eu tenho a minha, todos nós temos uma crença, né? Ou não tem a crença, mas o meu ponto aqui é todos nós estamos por aqui para deixar um legado. Esse legado pode ser, ou vários legados, né? Esse legado pode ser filho, filha, né? Esse legado pode ser um livro, esse legado pode ser uma empresa que eu construí e gero empregos, tem a HP, a IBM, né, lá com os seus fundadores, né? Tem a Nivea, né? O Emerson trabalha na Nivea, tem uma quantidade enorme de empresas, né? A gente fala da Natura, Magazine Luiza, Unilever, Procter & Gamble, Volkswagen, todos têm os seus fundadores, são pessoas que deixaram uma marca. Aliás, lá no LinkedIn, no Facebook, eu gosto de postar algumas biografias bem curtinhas, né? Então, quem não está ainda conectado a mim, por favor, fique à vontade de se conectar. Eu acho muito bacana ter esse relacionamento. E aí vocês acompanham o que eu posto. E também lá no YouTube, né? Tem coisas lá no YouTube. E eu estou formando uma aliança muito, muito bacana com a Viviane, né? Nós vamos escrever um livro juntos, tratando principalmente desse tema de habilidades, competências e tudo mais, para deixar o nosso legado, né? Vamos deixar o nosso legado, Viviane. E o outro verdade. É estar aqui. Aliás, nós vamos fazer podcasts, vão ser semanais, né? Vão ser semanais, podcasts semanais, baseado aí na grande experiência de Bertaglia, no livro, nesse livro que é espetacular, né? Que é um capricho mesmo aí para a área, e nós vamos aí extrair esses pontos aí importantes aí da área de logística e trazer podcasts semanais em grande parceria com Bertaglia. Maravilha. E quando eu falo de pessoas que eu admiro e pessoas que deixam um legado, ele apareceu aqui no finalzinho. É o meu amigo, né? O meu amigo Fernando Trigueiro, né? Fernando Trigueiro, Fernando um grande parceiro. Lutou muito pela logística no Brasil e luta pela logística no Brasil, dá aulas, tem livros, dá cursos, ensina. Então, nós temos pessoas que são admiráveis, pessoas que são fantásticas. Isso. Então, vamos valorizar as pessoas fantásticas, né? Vamos olhar para o Cortella, e para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Esse é o legado. Muitas vezes nós somos... Esse é o legado. Né? Bertaglia, o nosso tempo aqui vai finalizar. Infelizmente, temos 9 segundos. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, uma aula.